queria falar um pouco sobre isso. Não é nem contra uma companhia de aviação específica, mas é o amor, a paixão pela empresa, né, pela companhia. César, na tua opinião, assim, para as pessoas terem trabalhado 5, 6 meses sem receber salário, na esperança de salvar a empresa de alguma forma, isso é muito forte, né? A Varig tinha uma coisa que é ownership, senso de propriedade. As pessoas se consideravam donas da empresa. O modelo fundacional permitia essa situação. Ele permitia que o funcionário, que não fosse um funcionário tão importante na organização, na estrutura executiva, chegasse ao colégio deliberante da fundação. E, dessa forma, as pessoas se sentiam empoderadas. Elas amavam a empresa, elas gostavam. A empresa era a casa delas, era a vida delas. As pessoas se aposentavam e teve que ter uma estrutura para que elas não se suicidassem, para elas não se matassem, porque aquilo era a vida delas. Sim. Elas tinham que ser preparadas para a aposentadoria. Talvez a Varig tenha sido uma das primeiras empresas do mundo a fazer esse trabalho, através da Fundação Rubem Berta. Preparar as pessoas para se aposentar. Sim. O amor das pessoas era muito grande e isso vem desde a época do Otto. Por quê? No período do Otto já, e depois no período do Berta, se observou que as remunerações da Varig eram baixas. É uma mentira quando se diz que a Varig pagava muito bem. Então, de alguma forma, se tentava ajudar as pessoas. Como? Na época, com supermercado, com um plano habitacional, você tinha um açougue, mas a pessoa não tinha carro na época. Então, você tinha que ter o quê? Um transporte que levava aquilo para casa das pessoas. E aquilo provocava um grande amor das pessoas pela empresa. Por isso que o Otto não vendeu a Varig. Por isso que o Otto entendia que a Varig era uma empresa dos funcionários. Por isso que fez aquele processo de transição, que passou primeiro por um administrador do governo do Rio Grande do Sul, e depois com o Berta, e depois da fundação dos funcionários da Varig, que posteriormente, com a morte do Berta, passou a se chamar Fundação Rubem Berta. Então, a fundação tinha serviço médico. Naquela época não era normal se ter serviço médico. Então, você tinha toda uma estrutura de ajuda. Numa apresentação que eu participei uma vez, há muitos anos atrás, onde a Varig estava sendo criticada, um senhor, ele levantou, isso me emociona muito, e ele falou que o filho dele teve câncer, ele não tinha dinheiro para pagar, e não tinha tratamento no Brasil. E a Varig levou o filho dele para tratar no exterior. E ele teve esse tratamento por muitos anos, e a Varig ajudou muito. Mas o filho dele acabou morrendo. E ele veio no avião da Varig, num caixão com a bandeira da Varig, bandeira do Brasil. A Varig era o Brasil. Vocês me desculpem a emoção. Mas o que aconteceu na Varig foi um grande crime. Imagina. Em relação a isso que ele está colocando, eu entrevistei um executivo da Varig chamado Milton Comelato. O Milton era aquela coisa, ele era profissional da Varig e, ao mesmo tempo, os filhos dele trabalhavam na Varig. Né? O filho era piloto e a filha era comissária. Essa história é assustadora, mas é também emblemática. Né? A filha morreu num acidente aéreo da Varig, onde um avião caiu. Em Abidjan. Oi? Em Abidjan. Isso. Ela morreu nesse avião e ela morreu trabalhando na Varig. Né? E ele falou da filha com muito orgulho. Né? Ela morreu e estava num avião da Varig. Né? O tempo passou e o filho dele se tornou piloto, mas com a crise da Varig, o filho foi demitido. Né? Ele foi demitido da empresa e isso foi muito doloroso para ele. Né? Mas, para piorar a dor, né? O filho foi trabalhar na TAM como piloto. Ele arrumou um emprego na TAM e foi na TAM. E na entrevista com ele, ele me disse, desde que o meu filho foi para a TAM, ele nunca mais veio na minha casa. Não porque eu quisesse, mas porque eu não aceitaria vê-lo com o uniforme da TAM. Na hora eu saí daquela conversa, chocado, e fiquei pensando o que aquela pessoa lamentava mais, né? Ter perdido a filha ou o filho foi ter ido trabalhar na TAM, para vocês verem como esse negócio era poderoso.